Ataque em larga escala do Hamas sobre Israel, um dos dias mais sangrentos da história do país, teve lugar há 2 anos. Já foram deportados 171 ativistas da flotilha humanitária, entre eles Greta Thunberg, que lembrou que há um genocídio a ser transmitido em direto. Exército ucraniano confirmou que drones de longo alcance atingiram várias instalações militares russas. O Senado norte-americano voltou a não conseguir aprovar um orçamento de curto prazo para manter as agências federais abertas. Eram 6h29 da manhã de sábado, dia 7 de outubro de 2023, quando uma chuva de mísseis caiu sobre Israel. Os 5.000 projéteis disparados pelo Hamas marcaram o início do ataque terrorista apelidado de Dilúvio de Al-Aqsa, em referência ao terceiro local mais sagrado do Islão em Jerusalém. A escala e a brutalidade do ataque viriam a deixar o mundo inteiro em choque. Sirenes de alarme soaram em Israel, a cúpula de ferro, sistema de defesa do país, foi ativada, mas esta foi rapidamente sobrecarregada pela enorme quantidade de mísseis lançados. Pouco depois, combatentes do Hamas, armados com explosivos e bulldozers, atacaram a fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Outros atacantes que seguiam em motociclos ou em carrinhas utilizaram estas brechas para atingir os seus alvos, a maioria dos quais a 30 minutos de distância. Outras investidas foram lançadas pelo mar e pelo ar. Em apenas 2 horas, os combatentes do movimento terrorista palestiniano atingiram bases militares e kibbutz em Israel. Mas o Festival de Música Nova foi o palco do maior massacre, com mais de 360 festivaleiros mortos e 44 feitos reféns. A estas mortes juntam-se as vítimas de agressões sexuais. A ONU tem vindo a denunciar casos de violação, tortura e tratamentos cruéis e desumanos. O Estado hebreu retaliou antes das 10 horas com ataques contra a faixa de Gaza e, pouco depois das 11h30, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu interveio, acabando por declarar que o país estava em guerra. Durante a tarde, 360.000 reservistas são mobilizados para reforçar o exército de 170.000 homens. A meio do dia, as forças israelitas estavam já a recuperar terreno, mas só a 10 de outubro é que o exército declara ter retomado todas as zonas atacadas pelo Hamas. A 7 de outubro de 2023, quase 1.200 pessoas tinham sido mortas e mais de 250 israelitas tinham sido feitos reféns. Greta Thunberg, que estava entre os 171 ativistas da flotilha deportados por Israel, chegou a Atenas na segunda-feira à noite e foi recebida por uma multidão à semelhança do que aconteceu nos aeroportos de Madrid e Lisboa, onde dezenas de pessoas quiseram dar as boas-vindas aos ativistas. Além dos testemunhos sobre as condições em que estiveram presos e o tratamento que receberam por parte das autoridades israelitas, Greta lembrou também que ninguém pode dizer que não sabe o que se está a passar em Gaza. Let me be very clear. There is a genocide going on in front of our very eyes. A live-streamed genocide on all of our phones. No one has the privilege to say we are not aware of what is happening. No one in the future will be able to say we did not know. La sensación que nos queda después de todo lo que ha vivido, porque ha sido un proceso constante de deshumanización, de intentar culpabilizarnos de lo que había, actos de hostilidad durante todo el tiempo, privación de sueño. Israel, que considerou a flotilha uma manobra publicitária, negou repetidamente as acusações de maus tratos e afirma ter respeitado os direitos dos ativistas. O objetivo da flotilha humanitária era quebrar o bloqueio de longa data de Israel à faixa de Gaza e levar ajuda crucial ao enclave devastado pela guerra.
A próxima edição do Festival Eurovisão da Canção está a dar que falar. Numa entrevista ao canal público alemão, o chanceler Friedrich Merz diz que a Alemanha não vai participar no certame se Israel for excluído e fala em escândalo. Das würde ich befürworten. Ich halte es für einen Skandal, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Israel gehört dazu. A Alemanha faz parte dos chamados 5 grandes da Eurovisão. Juntamente com França, Itália, Espanha e Reino Unido, são os maiores contribuintes financeiros do concurso. Os organismos de radiodifusão de Espanha, Países Baixos, Irlanda, Islândia e Eslovénia já ameaçaram não participar do maior concurso de canções da Europa se Israel não for excluído. Perante a pressão crescente, a União Europeia de Radiodifusão declarou que vai realizar uma votação online em novembro sobre a participação de Israel. O exército ucraniano confirmou na segunda-feira que atingiu várias instalações militares russas atrás da linha da frente com drones de longo alcance. Entre elas, uma fábrica de munições na região de Nizhny Novgorod, um terminal petrolífero na Crimeia e um depósito de munições. As autoridades russas reconheceram um grande ataque de drones vindos da Ucrânia, mas deram poucos pormenores sobre os alvos atingidos, para além de afirmarem que as defesas aéreas abateram 251 drones ucranianos. Este foi um dos maiores bombardeamentos da Ucrânia em território russo desde o início da guerra, aumentando a pressão sobre a logística militar de Moscovo. Embora a economia e o exército da Rússia sejam muito maiores do que os da Ucrânia, a tecnologia de ponta dos drones compensa em parte a sua falta de soldados. E Volodymyr Zelensky disse na segunda-feira que Kiev espera continuar a expandir a sua capacidade de fabrico de defesa nacional. 3 meses depois de ter sobrevivido à sua primeira moção de censura, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfrenta esta semana 2 novos votos de confiança. A extrema-direita e a extrema-esquerda apresentaram as moções separadamente, uma através dos Patriotas pela Europa e outra pelo Partido à Esquerda. As duas propostas têm um fio condutor em comum: a reação contra o acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a União Europeia e as condições altamente desfavoráveis que este impôs aos exportadores europeus, que continua a ser alvo de críticas intensas de todos os quadrantes do espectro político. A esquerda e os Patriotas pela Europa também criticaram a falta de transparência de von der Leyen. Depois do debate de segunda-feira no Parlamento Europeu, seguir-se-ão 2 votações separadas na quinta-feira. Embora se preveja que von der Leyen sobreviva à votação graças ao apoio dos partidos centristas, as consecutivas votações põem em evidência a polarização política com que se confronta no seu segundo mandato. A crise governamental nos Estados Unidos continua. Na segunda-feira à noite, uma nova votação do shutdown no Senado não conseguiu obter o apoio necessário de 60 votos. À medida que o shutdown entra na segunda semana, os democratas rejeitaram a medida de financiamento de curto prazo aprovada pela maioria republicana na Câmara dos Representantes. Isto agrava o impasse em Washington, onde republicanos e democratas continuam sem acordo sobre o orçamento. O ponto central do impasse é a exigência dos democratas de alargar os créditos fiscais que tornaram os seguros de saúde mais acessíveis a milhões de pessoas desde a pandemia da Covid-19. Desde o início do encerramento do governo norte-americano, a 1 de outubro, vários serviços foram suspensos por falta de financiamento. A medida de curto prazo, segunda-feira, também designada por resolução contínua, teria mantido as agências federais abertas até 21 de novembro. Não está claro o que virá a seguir, uma vez que desde a reunião com Donald Trump na semana passada, não houve qualquer sinal de novas conversas entre os líderes do Congresso. A administração Trump tem afirmado repetidamente que o encerramento das agências federais resultará no despedimento de milhares de funcionários, em vez de serem colocados em licença sem vencimento. O governo dos Estados Unidos encerrou na semana passada, depois de ter expirado o prazo para o Congresso chegar a acordo sobre uma proposta de financiamento, principalmente devido a questões relacionadas com os cuidados de saúde e as dotações orçamentais. Donald Trump indicou estar disposto a aplicar a lei de insurreição, especialmente se os tribunais ou autoridades estaduais e locais o atrasarem nos seus planos de mobilizar a Guarda Nacional. Foi o que disse na segunda-feira, justificando a medida com a necessidade de proteger as pessoas nas cidades norte-americanas. A lei de insurreição de 1807 permite ao presidente dos Estados Unidos enviar militares para estados que não conseguem reprimir movimentos desordeiros ou que estão a desafiar a lei federal. A legislação indica que, mediante casos excepcionais, o presidente pode ativar as tropas sem a aprovação do governador.
Correction Act for a reason. If I had to enact it, I'd do that. If people were being killed and courts were holding us up, or governors or mayors were holding us up, sure, I'd do that. I mean, I want to make sure that people aren't killed. We have to make sure that our cities are safe. Os esforços da administração Trump para enviar tropas da Guarda Nacional para cidades lideradas por democratas provocaram um confronto legal entre a Casa Branca e as autoridades estaduais. O estado do Illinois processou o governo na segunda-feira para impedir Donald Trump de enviar tropas da Guarda Nacional para Chicago. Os cientistas norte-americanos Mary Branco e Fred Ramsdell e o colega japonês Shimon Sakaguchi ganharam o Prémio Nobel da Medicina de 2025. Os três foram galardoados pelas descobertas inovadoras sobre a tolerância imunitária periférica, uma forma que o corpo tem de ajudar a impedir que o sistema imunológico fique desequilibrado e ataque os próprios tecidos, em vez de invasores estranhos, um sintoma próprio das doenças autoimunes. O anúncio foi feito por um painel no Instituto Karolinska, em Estocolmo, e é o primeiro Prémio Nobel a ser atribuído este ano. Os anúncios continuarão ao longo da semana, com o Nobel da Paz, para o qual Donald Trump está indicado a ser atribuído na sexta-feira. O acidente aconteceu quando um grupo de alpinistas escalava a montanha Tosk no noroeste da Eslovénia. Uma avalanche abateu-se sobre o local, varrendo o que encontrou. O grupo era constituído por 7 alpinistas croatas. 3 foram arrastados depois de se terem separado do grupo que tinha parado para descansar. Um dos corpos foi recuperado no domingo pelas equipas de resgate, que tiveram de suspender as buscas devido ao agravamento das condições climatéricas. Esta segunda-feira, as equipas com 45 socorristas, polícias e um helicóptero recuperaram os outros 2 a uma altura de 1.800 metros. O país foi atingido por um frio repentino que trouxe neve precoce.